E aí galerinha que assiste meu canal, eu sou Luiz Fernando, educador físico, e hoje a gente tem mais um vídeo sobre o futebol para vocês. Eu sei que vocês estão gostando aí de conhecer melhor a história do futebol, e hoje a gente vai conhecer como esse esporte tão amado entre os brasileiros chegou aqui no nosso país, chegou aqui no nosso Brasil. Tá? Vale a gente lembrar que a gente viu toda a história de esportes jogados com o pé durante todas as eras, tá legal? Até chegar na Inglaterra, que foi onde o esporte se sistematizou, se organizou, tá legal? Lá na Inglaterra, bem no início, o esporte era somente para as elites, tá legal? Mas com a Revolução Industrial, o esporte passou a ser muito popular entre as pessoas que não eram da elite inglesa, e aí começou a se difundir por toda a Inglaterra. Tá? E como é que esse esporte veio lá da Inglaterra para cá? Ele veio por intermédio de um brasileiro, nascido na cidade de São Paulo, que era filho de pais ingleses e brasileiros. Portanto, ele tinha duas naturalidades. O nome desse rapaz era Charles Miller. Ele foi estudar na Inglaterra e lá ele conheceu o futebol. Quando ele voltou para o Brasil, ele trouxe na bagagem dele 2 bolas de futebol e um livro de regras. E aí, quando ele voltou para o Brasil, ele foi trabalhar em uma companhia ferroviária. E nessa companhia, ele fazia palestras, ele dava aulas sobre futebol, já começando a tentar implantar esse esporte aqui no Brasil, entre as pessoas da ferrovia dele, legal? Então, como ele começou a difundir esse esporte através dessas palestras, mostrando o esporte para as pessoas dessas companhias, ele organizou o primeiro jogo oficial do Brasil, que aconteceu em 1895, e esse jogo foi entre 2 companhias. A companhia ferroviária, que era a companhia do Charles Miller, time que ele jogou, e a companhia de gás. E uma companhia de gás. Tá? Esse jogo aconteceu e foi o primeiro jogo oficial que houve aqui em solo brasileiro. Certo? Após esse jogo, o esporte começou a se difundir por toda a elite de São Paulo e depois por todo o Brasil. Vale ressaltar que o Charles Miller, ele não foi o criador do futebol. Ele simplesmente conheceu o esporte lá na Inglaterra e trouxe aqui para o Brasil e difundiu ele entre os brasileiros. O esporte começou a ficar muito popular e aí começou a se difundir pelo Brasil inteiro. Uma coisa interessante, um fato interessante sobre o esporte, quando ele chegou aqui no Brasil, ele era como na Inglaterra. Ele era um esporte somente para elites. Ele era um esporte elitizado. As pessoas de classes mais pobres, principalmente pessoas negras, não podiam jogar futebol. Olha só, um esporte que hoje qualquer pessoa joga, você passa na rua, hoje em dia não por causa da pandemia, mas você passava na rua, tinha meninos jogando futebol no meio da rua. Antes era uma coisa que só as elites poderiam praticar. Ela era praticada dentro de clubes estes que somente pessoas de elite entravam, tá legal? Então começam a partir desse momento a surgir os clubes de futebol, a partir desses clubes que agregaram no esporte, porque desses clubes tinham vários esportes. O próprio Flamengo, que é o time que tem mais torcida no Brasil, você sabe o nome do seu time? Clube de Regatas Flamengo. Ele não é um clube originalmente criado para o futebol, ele é um clube de regatas. Regata, galera, é aquele esporte de barcos, tá bom? A pessoa tem vela, tem vários esportes de barco, remo, tá certo? Então, dentro desses clubes que já existiam, passou a ter futebol e a partir daí o esporte começou a se difundir. Só porque o esporte, assim como na Inglaterra, pós-revolução industrial, começou a se difundir mesmo para o povão, não teve quem segurasse o futebol.
as pessoas começaram a jogar, mesmo que não fosse de elite, começaram a jogar em meio de rua, em praças, em campinhos formados em qualquer lugar, tá certo? E aí o futebol começou a se popularizar demais aqui dentro do Brasil. Mas, como eu disse, nem tudo são flores. Bem no início do futebol, o futebol, quando deixou de ser só de elite, ele mesmo assim, ele era seletivo. Só jogava em clubes de futebol pessoas brancas. Os clubes não aceitavam negros jogando futebol aqui no Brasil e em vários locais do mundo, certo? Por conta daqui no Brasil teve um período de escravidão muito forte. Aqui no Brasil passou muito tempo sem nenhum clube aceitar negros, até que um clube chamado Vasco da Gama, isso mesmo, galera, o Vasco foi o primeiro clube brasileiro a aceitar negros jogando no seu time. E aí o que aconteceu é que quando o Vasco passou a aceitar esses negros jogando no time, o time do Vasco começou a ganhar várias partidas. Naquela época era muito comum ter jogos entre Rio e São Paulo, que eram os dois locais onde tinha um futebol muito forte. São Paulo sempre mais forte do que o Rio, foi onde originou. A partir da permissão do Vasco de negros entrarem no time, o time começou a ganhar e aí outros times tentaram imitar. Eu não sei se você sabe, mas o Fluminense, a torcida deles tem um apelido de torcida pó de arroz. Por quê? Porque em dado período de tempo, o Fluminense quis invejar o Vasco. Ele ia deixar negros jogarem no seu time. Só porque o Fluminense fez diferente do Vasco. O Fluminense chegou para os jogadores negros e falou: é o seguinte, eu te deixo jogar no meu time, mas com uma condição, você vai ter que se pintar de branco. Exatamente, galera. E aí o que eles fizeram? Os negros que iam jogar no Fluminense tiveram que passar pó de arroz no rosto, no pescoço, nos braços, nos locais onde iam ficar aparentes. E esse pó de arroz, para quem não sabe, o pó de arroz é aquele pó que as mulheres passam no rosto, ele deixa a pessoa branca. Então, os negros tiveram que jogar com pó de arroz. Não preciso nem dizer que isso não deu muito certo, né? Durante a partida, o pó de arroz começou a sair, porque eles começaram a suar. Quando a torcida percebeu que tinha um negro jogando, a torcida xingou bastante, não gostou, e aí no jogo seguinte do Fluminense, quando os jogadores estavam entrando, a torcida, em forma de protesto, começou a jogar pó de arroz dentro do campo. Mas o marco para que os negros pudessem começar a jogar futebol foi através do time do Vasco, tá? E quem diria, o maior jogador da história do Brasil e do mundo é negro, né? O nosso conhecido Pelé, ele é conhecido como o rei do futebol e é negro. E vários outros jogadores antes do Pelé, dentro da história, jogavam muito bem e eram os principais jogadores da seleção, como é o caso do Diamante Negro, né? Que tinha a seleção, se não me engano, de 50, certo? Vale ressaltar também que o Brasil, por muitos anos, ele era um país fraco, entre aspas, no futebol. Ele era forte, mas não acreditava-se que o Brasil fosse ser capaz de vencer uma Copa do Mundo, por conta das várias decepções que os brasileiros tinham sofrido. Eles achavam que o jeito brasileiro de jogar, que o brasileiro toda a vida teve a ginga, né, o molejo, não daria certo para ganhar de times europeus. E por que disso? Exatamente por conta da história. A Copa do Mundo, galera, ela começa em 1930 e o Brasil só vai ser campeão da primeira Copa do Mundo lá em 1968. Então são 38 anos depois, ou seja, o Brasil levou 38 anos para poder ganhar a primeira Copa do Mundo. E vocês se perguntam, por que o Pelé é tão famoso? Por que ele é o rei do futebol? Porque ele foi o único jogador na história que conseguiu ganhar 3 Copas do Mundo. O cara ganhou 3 Copas do Mundo. E a primeira com 16 anos, galera. Então, veja só a importância desse jogador
para o Brasil. O Brasil, na verdade, só foi passar a ser respeitado como um país bom de futebol após 68, quando o Brasil ganhou a primeira Copa do Mundo, com Pelé, Garrincha, entre outros jogadores que fizeram a diferença. Mas essa história a gente vai ver em outro vídeo, que a gente vai fazer especificamente só com Copas do Mundo. Mas eu sugiro que você assista ao filme Pelé, o Nascimento de uma Lenda. Eu estou até pensando em disponibilizar ele no meu canal para vocês assistirem, para complementar o conteúdo de vocês, tá, galera? Mas o futebol, ele chegou no Brasil por intermédio do Charles Miller, que foi estudar na Inglaterra, conheceu o esporte, trouxe ele para cá. Bem no início, esse esporte era esporte somente para as elites, depois começou a se difundir, que é inevitável mesmo. O futebol, ele é apaixonante, tá? Eu não sei se você lembra, no vídeo passado eu falei por que o futebol é o esporte mais amado e mais dinâmico do mundo. Você está lembrado por quê? Exatamente, porque ele é jogado com o pé. O futebol é um esporte imprevisível, tá legal? E o Brasil, ele hoje é uma grande potência no futebol, ainda é, por mais que você ache que não, que a nossa seleção está com algum tempo que não vence, mas o nosso país é o único país que tem 5 títulos mundiais. Nenhum outro país tem 5 títulos. Certo que a gente tem a Itália, certo que a gente tem a Alemanha, que são 2 países que têm 4 títulos mundiais e que podem igualar a qualquer momento os títulos do Brasil. Mas ainda o Brasil é o país do futebol. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Se já é inscrito, deixe seu like, deixe seu comentário.